o quê? Mais uma vez um vexame do time do Vasco, um jogo nojento, onde um único jogador fez com que o Vasco passasse uma vergonha tremenda lá no Itaquera, lá na Neoquímica Arena. O Vasco mais uma vez não consegue vencer o time do Palmeiras, um jogo em que o Carille fez questão de deixar o João Vitor em campo, o Piton e também o Léo Jardim, 3 titulares, levando ali 9 reservas para o time desse jogo, um jogo difícil. Era esperado aí já que o Corinthians pudesse estar levando ali a vitória. O Vasco nunca ganhou dentro de Itaquera, então ele fez o favor de levar a maioria dos jogadores reserva e não representaram em nenhum momento o time do Vasco. O João Vitor, com 2 minutos de jogo, ele já me demonstrou que ele seria a baranga desse jogo. Um jogador displicente, caiu 2 vezes. Antes do jogo você tem ali a oportunidade de reconhecer o gramado, dar ali aquele teste físico ali, aquele aquecimento, para poder reconhecer o gramado. Como que o jogador que está ali dentro de campo não está vendo que o campo está escorregando? 2 vezes ele caiu, e na live aqui no React que eu estava fazendo eu já tinha falado. Ele foi um dos 3 que ficaram em campo e vai ser ele que vai dar mole. Não deu outra. Não deu outra. Se eu tivesse jogado na Mega Sena, hoje eu estaria milionário, porque eu ia acertar com certeza. Foi mais fácil acertar isso do que leite de neném. Muito moleza, meu Deus. O cara participou de todos os gols do Corinthians. O primeiro gol, uma bola alçada para dentro da área, o Depay ajeitou de peito para o Yuri Alberto, entre ele e o Puma Rodrigues. Outro jogador também abaixo da crítica, um jogador que já deveria ter deixado ele ir para o Internacional. O Internacional estava querendo fazer a contratação, o Vasco não deixou ele ir para lá. Tinha que ter deixado ir, gente, pelo amor de Deus. Jogador descompromissado. O que esse cara faz no Vasco ainda? Temos o Paulinho lá do Sub-20, um jogador interessante, jogador ofensivo, marca bem, tem vontade. Fez um bom campeonato carioca ali nas 2 oportunidades que ele participou antes de ir para o Sub-20, lá para a seleção Sub-20. Jogou muito bem, jogador procurando o espaço dele. Vai ficar com o Puma Rodrigues. Tinha que ter se livrado desse jogador. O Vasco está vivendo à mercê de jogadores que não têm empenho. O Piton, o que foi o Piton hoje em campo? Piton hoje não teve uma jogada que ele tivesse levado perigo. Participou desse 3º gol aí. Gente, mas é difícil ficar falando. O Corinthians venceu o Vasco de 3-0, teve 2 gols anulados e poderia ter dado mais, porque foi muito fácil. O time do Vasco em nenhum momento demonstrou vontade, garra. Um meio de campo com 3 cabeças de área que não marcava ninguém. Um lateral direito que quando apoiava cruzava a bola para o goleiro adversário. Lateral esquerdo que não subia, quando subia não voltava. Tá tudo errado. O Pedrinho tem que chegar agora e cobrar a atitude desses jogadores. Ah, mas o time do Vasco era o time reserva. Não importa. Não importa que era o time reserva. O time do Corinthians ganhou o Vasco sem pressionar, sem fazer força. De novo, o time do Vasco não faz falta. Íamos perder para o time do Santos por causa disso, o time deixando frouxo. A sorte que o time do Santos lá relaxou e a gente conseguiu virar. Contra o time do Melgar não perdemos, porque o cara perdeu o pênalti lá, o atacante do Melgar, porque senão a gente ia perder aquele jogo de 4-3, porque o time do Vasco não chega para fazer falta, para parar a jogada. Deixaram os caras lançar 69 bolas para dentro da nossa área, sem ninguém estar marcando. Hoje, de novo, 3 cabeças de área. 3 cabeças de área. Ninguém marca. O único jogador que marca no time do Vasco é o Hugo Moura. E hoje ele poupou o Hugo Moura. Infelizmente, o Hugo Moura e o Verratti não podem ficar de fora desse time. O ataque do Vasco totalmente inoperante.
O Verratti entrou aí, jogou 20 minutos e fez mais do que todos eles, uma cabeçada na trave no final do jogo. O próprio Alex Teixeira, que esse safado do Carille fez uma covardia com o Alex Teixeira, colocando o cara para jogar 5 minutos, botando o cara na furada, quase ainda fez um gol pro Vasco, numa jogada pela esquerda. Então tá tudo errado. Tem que mandar o Carille embora agora. Eu tava contra isso, eu tava tentando defender esse cara. Mas hoje ele encheu aí as medidas, deixando o Payet dentro de campo. 95 minutos de Payet dentro de campo e ele não fez uma jogada que preste. Não deu uma assistência, não achou um passe decisivo. Todos os passes que o Payet deu foi para trás. Não é possível que a diretoria do Vasco ainda esteja na dúvida de ter mandado o Payet embora. Ele não pode renovar o contrato do Payet. Esse cara ficou 2 anos no Vasco roubando o Vasco. 1,5 milhão para o cara fazer um gol na Portuguesa, no América Mineiro e no Bangu. Isso é safadeza, tá tudo errado. E ainda tem um monte de safado que fica falando que o Coutinho não tá fazendo porra nenhuma. O Coutinho, com toda a dificuldade que ele tem, física, tá aí, ó. 5 gols, várias assistências. É um cara que tá decidindo. E a porra da torcida do Vasco ainda fica falando de Payet. Não é possível que a gente vai ficar vivendo de um safado desse, de um canalha. Veio pro Brasil para fazer prostituição, porra. A torcida do Vasco tá merecendo. Isso é uma vergonha. É revoltante ver um time desse, um treinador que chegou aqui com fama de fazer um time ser bom na marcação, na defesa. E o time do Vasco é uma peneira, um time que não faz falta. 3 cabeças de área, porra. É revoltante a gente ficar aqui perdendo o nosso tempo, tentando fazer aqui alguma coisa de interessante. E agora eu tô aqui, ó, me revoltando, xingando, passando vergonha. O time do Corinthians tira onda com o Vasco, porra. Já entra no campeonato com 6 pontos. Vamos pegar a molezinha. É 6 pontos. A gente estava assistindo aí os pré-jogos aí do Corinthians, a gente só escutava assim: não é possível que o Corinthians vai perder ponto pro Vasco. Não é possível que o Corinthians não vai vencer do Vasco. Porra, a torcida do Corinthians já tira onda com a gente. Nunca vencemos na Itaquera. Toma aí eu não sei quantos anos, porra. Desde 2007, sem vencer o Corinthians em São Paulo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não interessa que estava com o time reserva. Jogadores têm que ter culhão, tem que ter vontade de representar essa porra dessa torcida, dessa camisa. Tem muito torcedor Nutella que quando esse safado do Payet, na terça-feira aqui dentro de São Januário, ele vai entrar e vai bater palminha e a torcida vai aplaudir. Um merda que joga 90 minutos e não faz nada. 95 minutos tocando a bola para trás e todas as bolas que ele toca é na fogueira. Ele não toca uma bola em condições para o seu companheiro. Está vivendo de bater falta. No outro dia aí bateu uma falta, surgiu um gol. Tem que renovar. É importantíssimo o Payet. O Piton não pode ser titular do Vasco. Piton está de sacanagem. O João Vitor deveria ser multado. Errou nos 5 gols. 5. O Corinthians fez 5 gols no Vasco. Nos 5 ele errou. É um absurdo um cara deixar um centroavante receber a bola nas costas dele, entre o zagueiro e o lateral. E o seu Puma Rodrigues, outro muquirana, que não fechou em cima do Depay. O cara meteu a bola de peito, gente. Isso é um absurdo. Como é que eu vou deixar um jogador fazer isso? É não ter hombridade.
é ser muito safado. O coração corintiano dele bateu mais forte. Com 2 minutos de jogo ele já tinha caído 2 vezes. Tava com a fralda toda borrada, toda cagada, 1 quilo de cocô, todo cagado. Piton, outro jogador. Não é possível, cara, que o Carille fez isso com o Vasco. Não é possível. Simplesmente os jogadores que ele deixou em campo foram os jogadores que erraram em todos os gols do Corinthians. Fala a verdade. Porra, tá tudo errado. Infelizmente eu não tive nem como... Eu fiz algumas anotações aqui para poder falar. O Vasco deu o seu primeiro chute a gol com 19 minutos. Um chute que o Paê chutou lá para fora, isolou. 20 e poucos minutos, já estava 2-0. O Jair foi tocar a bola bateu na mão do jogador, ele parou para pedir a falta. Jair, que foi com 5 minutos o Daronco, que hoje a única coisa que eu tenho de reclamar do Daronco, né, foi aos 5 minutos ele ter pendurado o Jair e feito com que o Jair ficasse também com medo de fazer uma falta para não ser expulso. Não tira a razão do Jair não, que a qualquer momento o Daronco podia dar o vermelho para ele. Foi a única coisa que eu posso reclamar do Daronco. Porque depois ele anulou 2 gols, foi lá no VAR, chamou, anulou os gols, então não posso reclamar. Só posso reclamar desses jogadores descompromissados do time do Vasco. O Carille é um cara que não tem condições de ser técnico do Vasco. Eu estava defendendo ele com unhas e dentes, mas ele provou hoje que ele é um cara incoerente. O quarto zagueiro do Vasco, o Lucas Freitas, não jogou lá na altitude, só se o Lucas Freitas não pode jogar na altitude. Porque ele botou o Lucas Oliveira, declarando que o Lucas Oliveira era a segunda opção para a zaga. Hoje o Lucas Oliveira não entrou, então ele é totalmente incoerente. É um cara que barrou o Hugo Moura para botar o Jair. A gente sabe que o Jair não pode jogar de cabeça de área, é um cara lento, é um cara que tem até um toque de bola, uma boa saída de bola, mas não pode ser ali o primeiro volante do Vasco. Jogadores de meio de campo que não criaram nada. O Ryan não recebeu uma bola em condições. Tá tudo errado, gente. O Lloyd Augusto é ponta direita. O cara jogava de ponta direita. O cara veio pro Vasco, ele joga de ponta esquerda. Por quê? Me explica por quê. O Maximini está saindo do Vasco por causa disso. Eu falei aqui durante a live. O cara saiu por causa disso. Porque ele exigiu, queria disputar uma posição como meio campista. Porque a posição dele é meio campo. Por que quer botar ele na ponta? Rapaziada, isso daí foi aí o meu desabafo. Isso aqui não foi nem uma análise, foi mais um desabafo de um jogo escroto do Vasco. Um jogo ridículo desse time nojento, desse técnico inoperante que já está no Vasco aí há 4 meses. O time do Vasco não tem um padrão. Nem para ganhar de 1-0 o time serve. Nem para fazer falta esse time serve. Deixa aí o seu like, o seu comentário a respeito do que você achou desse jogo aí entre Vasco e Corinthians, onde o Corinthians deu um vareio no Vasco, sem esforço nenhum, uma molezinha, porque o Vasco é carne assada do Corinthians. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!